Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida desta sexta-feira. Estamos aqui finalizando mais uma semana e compartilhando a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. De segunda a sexta-feira, 6:30 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com o Reflexão em Vida, onde nós trazemos sempre uma porção da Palavra de Deus, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Então, se você ainda não está inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo, tá bom? Compartilhe também nas suas redes sociais o link desse programa. Envia para o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos, nesta sexta-feira, alcançar o maior número de pessoas possível com esta palavra, a palavra de Deus, tá certo? Bom, sem mais delongas, nós vamos para a nossa reflexão de hoje. E hoje nós vamos refletir, vamos continuar falando sobre oração. Ontem nós falamos em Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 8. Hoje nós vamos falar dos versículos 9 a 15 de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículos 9 a 15, onde Jesus nos diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, esse texto é um texto bastante conhecido, é a oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. E Jesus ele nos ensina algumas coisas muito preciosas nesse texto. Ele já começa nos ensinando, e eu falei inclusive ontem, sobre o privilégio que nós temos de chamar Deus de Pai, de poder tê-lo como nosso Pai, não é? Não somente como Criador, mas como um Pai amoroso, um Pai presente, um Pai provedor, um Pai protetor, um Pai que caminha conosco, um Pai perfeito. E ele diz, ele começa dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele nos convida a reconhecer a santidade e a soberania de Deus. Estás nos céus, soberania, e santificado seja o teu nome. Não é? Fala sobre a santidade de Deus. E aqui nós já podemos observar a necessidade que nós temos também de, como filhos amados de Deus, buscar viver uma vida de santidade. E Deus é o nosso padrão de santidade, Deus é o nosso exemplo de santidade. É nele que nós devemos nos espelhar, e é por ele que nós devemos nos motivar a viver uma vida de santidade. No versículo 10, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus ele se estabelece no coração daquele que reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Então ele passa a ser o nosso rei, ele passa a ser o nosso Senhor, ele passa a reinar em nosso coração. Às vezes nós falamos assim: Senhor, reina neste lugar, reina na minha casa, reina no meu trabalho. Mas para que Deus reine em algum lugar, ele precisa reinar no nosso coração. Ele não precisa reinar no espaço, até porque todas as coisas pertencem a Deus e ele é Senhor de todas as coisas. Ele deseja reinar no nosso coração, conduzir a nossa vida. E juntamente com essa expressão, venha o teu reino, Jesus diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é que Jesus está nos ensinando aqui?
Jesus está nos ensinando a pedir ao Pai Celestial que estabeleça aqui na terra a vontade dele, assim como ela é estabelecida nos céus. Assim como a tua vontade é feita nos céus, que ela seja também feita aqui na terra. Assim como os anjos se submetem à tua vontade, que nós também nos submetamos à vontade do Senhor. E aqui entra um detalhe muito importante, porque há pessoas que querem receber as bênçãos de Deus, mas não estão dispostas a fazer a vontade de Deus. E para que nós recebamos as bênçãos de Deus, nós precisamos estar em obediência a Deus, em obediência à palavra de Deus. A nossa vida precisa estar contrita e quebrantada diante do Senhor. Não somos nós que dizemos para Deus o que é que Ele precisa fazer. Ao contrário, é Deus que nos diz o que nós devemos fazer. Porque nós só enxergamos aquilo que está diante de nós. Deus vê além. Então, nós não podemos, com a nossa visão limitada, querer ensinar Deus, que tem a visão ampla e completa, acerca do que Ele deve fazer. Então, a verdade é que nós devemos pedir ao Senhor que a vontade dEle seja feita na nossa vida. Agora, eu pergunto para você nessa manhã, até que ponto você está realmente disposto a fazer a vontade de Deus? Até que ponto você está disposto a, se necessário, abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus? Porque a partir do momento que você pede a Deus que seja feita a vontade dele, você precisa estar disposto a abrir mão da sua vontade se for necessário. Quando eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade, eu estou dizendo para Deus, eu sei que a tua vontade é melhor que a minha, então entre fazer a tua vontade e a minha, eu prefiro fazer a tua. Essa é a grande questão. Só que, às vezes, a gente pede alguma coisa a Deus e a gente diz, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas no fundo, a gente quer mesmo que seja feita a nossa vontade. E sabe qual é o problema disso? É que quando a nossa vontade ela não é feita, às vezes nós nos frustramos. E às vezes até murmuramos. Então nós precisamos aprender a realmente abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E eu digo uma coisa para você nessa manhã, a vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus nunca vai nos dar algo para o nosso sofrimento. Deus nunca vai nos dar algo para o nosso mal. Aquilo que vem de Deus é bom, perfeito e agradável. Então nós precisamos não apenas dizer seja feita a tua vontade, mas estar dispostos a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. No versículo 11, Jesus nos ensina sobre a provisão de Deus. Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus supre cada uma das nossas necessidades. Ele conhece e supre cada uma das nossas necessidades. Então a gente deve tranquilizar o nosso coração. Isso não significa que a gente vai cruzar os braços e esperar que alguém bata na nossa porta com aquilo que nós precisamos. Nós precisamos fazer aquilo que deve ser feito. Mas nós precisamos entender que nenhum esforço humano será suficiente se não tiver a bênção de Deus. No Salmo 127, o salmista diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E ele diz assim, inútil vos será dormir tarde, acordar cedo e comer o pão que penosamente granjeastes. Ou seja, todo esforço será vão se Deus não estiver abençoando, se não houver aprovação de Deus. Entende? Então nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos fazer o que deve ser feito, mas entender que Deus, na sua soberania, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Ele não quer que fiquemos simplesmente esperando, Ele quer que nós façamos aquilo que precisa ser feito, mas sempre com essa consciência, até porque a vida é um dom de Deus. A saúde, o vigor, a disposição, a inteligência, a capacidade, tudo vem de Deus. Então, tudo que nós temos e somos é resultado da bênção de Deus sobre a nossa vida, é resultado da provisão de Deus na nossa vida. Então, nada melhor do que confiar na provisão do Senhor, no cuidado do Senhor. Ele nos dará
tudo quanto nós precisarmos. E aí ele continua dizendo, né? Agora, ele no versículo 12 vai falar sobre perdão. Ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí, esse versículo tem uma conexão com os versículos 14 e 15, que Jesus vai explicar o que ele está falando aqui no versículo 12. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Ora, como é que eu quero que Deus me perdoe por algo que eu fiz, se eu não sou capaz de perdoar ao meu irmão por aquilo que ele me fez? Como é que eu quero que um Deus que é perfeito, santo, me perdoe sendo eu imperfeito, se eu não sou capaz de perdoar alguém tão imperfeito quanto eu? O que Jesus está nos ensinando aqui é sobre coerência. Nós precisamos aprender a perdoar. Quando a gente fala de perdão, eu gosto sempre de lembrar que perdão não é pagamento. Se fosse perdão não é merecimento. Se fosse merecimento, seria pagamento. Perdão é graça, é favor imerecido. Então nós precisamos aprender a perdoar, para que também sejamos perdoados. Deus tem nos perdoado todos os dias. E nós precisamos exercitar o perdão, manifestar a graça de Deus através do perdão. Quem é que você precisa perdoar hoje? De repente tem alguém que lhe fez algum mal, ou alguém que simplesmente te abandonou e precisa do seu perdão. Você precisa perdoar, para que você se torne livre daquilo que hoje te prende no passado, daquilo que hoje te escraviza, daquilo que hoje te maltrata, daquilo que hoje te faz sofrer. É preciso perdoar. É preciso perdoar. Não leve em consideração simplesmente o que a pessoa fez, mas a necessidade que você tem de se ver livre daquela situação que até hoje te faz sofrer, que até hoje te traz um peso sobre suas costas. E aqui há um detalhe, eu quero aproveitar também e falar sobre o perdão de si mesmo. Há pessoas que não se perdoam. Por mais que Deus já tenha perdoado, mas há pessoas que continuam levando o sentimento de culpa por algo que fizeram ou deixaram de fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, em nome de Jesus. Libere o perdão para você mesmo. Se perdoe. Deus está pronto para te perdoar e possivelmente já te perdoou. Você precisa se perdoar. Você precisa abrir mão desse sentimento de culpa, dessa dor que você carrega, desse peso que você tem levado sobre os seus ombros. Ok? No versículo 13, ele diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui, a parte A do versículo, ele nos ensina a pedir ao Senhor que nos livre de cair na tentação. Nós não podemos brincar com a tentação, porque pode ser perigoso. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento para não cairmos em tentação. Nenhuma tentação virá de forma muito clara, mostrando que o objetivo é nos fazer cair e nos destruir. Ela sempre virá com uma embalagem muito bonita, muito atrativa. Então nós precisamos ter discernimento para não sermos seduzidos pela tentação. E aí a parte B do versículo ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todo poder pertence a Deus. Toda glória deve ser dada a Deus. Porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A quem você tem dado a glória? A quem você tem adorado? Diante de quem você tem se prostrado? Há pessoas que se prostram diante de problemas, há pessoas que se submetem, se prostram diante de outras pessoas, diante de situações, diante de sistemas, diante de instituições, organizações. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Somente Deus deve ser adorado. Somente diante dele nós devemos nos prostrar. Somente a vontade dele nós devemos fazer, acima de toda e qualquer coisa. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não deixe de obedecer a Deus porque alguém não está obedecendo. Faça a sua parte. Não deixe de fazer a vontade de Deus porque alguém não está fazendo. Faça a sua parte. Cada um de nós dará conta de si mesmo. Eu vou dar conta de mim. Você vai dar conta de você. Tem pessoas que deixam de fazer o que precisa ser feito porque ficam colocando os outros. Mas porque fulano está assim, porque fulano deixou de fazer, porque fulano... Faça a sua parte. Faça o que precisa ser feito. E você não vai se arrepender por ter deixado de fazer. Ok? Então que nós possamos aprender, não é, com essa oração, que Deus é o nosso Pai, protetor, provedor, presente, perfeito, e que nós possamos nos submeter à vontade dele, fazendo aquilo que lhe agrada, cumprindo a sua vontade, honrando ao Senhor com todo o nosso ser, tá bom? Que Deus nos abençoe, que essa sexta-feira, que esse final de semana, seja mais uma vez abençoado pelo Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Estamos aqui finalizando mais uma semana. E somos-te gratos, ó Deus, pelo teu cuidado, pela tua provisão, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Hoje eu quero, Pai, apenas agradecer. Agradecer porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer e fazer a tua vontade. O Senhor tem nos dado a oportunidade de servir ao Senhor. O Senhor tem nos dado a oportunidade de todas as manhãs começar de novo, fazer o que precisa ser feito. Pai, muito obrigado, porque as tuas misericórdias se renovam todas as manhãs sobre a nossa vida. Obrigado pela tua palavra que nos alimenta, nos orienta, nos fortalece. Obrigado, ó Deus, por cada pessoa que tem sido alcançada. Obrigado, Pai, pela minha família, por todos quanto o Senhor tem usado como bênção na minha vida. Obrigado, Senhor, pela saúde, pela provisão. Obrigado, Pai, por tudo quanto o Senhor tem me dado. Tu és o meu Deus, tu és o Senhor da minha vida. Pai, muito obrigado. Muito obrigado desde já por crer e saber que o Senhor, mais uma vez, nos conduzirá a bom termo nesse final de semana. Oramos, rendendo ao Senhor a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Aproveita para ir na igreja esse final de semana, para ir louvar ao Senhor, aprender da palavra do Senhor. E se Deus permitir, na próxima segunda-feira, 6h30 da manhã, nós estaremos de volta, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço, compartilhe o link desse programa para que possamos alcançar mais pessoas. Até segunda-feira, se Deus quiser.